Essa pessoa, para ela produzir mais, eu tenho que apertar ou tenho que dar espaço? Eu tenho que dar pista para ela voar ou eu tenho que deixar ela muito nichada e falar, olha, faça exatamente isso? Então, as suas metas e objetivos de vida, o que te motiva é diferente dos outros. Então, para você trabalhar 16 horas por dia, você é capaz de trabalhar feliz. Tem uma frase que a gente usa no exército que é assim, ó, tá bom porque tá ruim. E seria melhor se fosse pior. Quem assumir a empresa, vai chegar um determinado ou eu cresço ou eu morro. Você podia argumentar, falar toda a história, chorar. Se convencer ele, ele topa. Se não convencer ele, não topa. Então vai. Salve galera, seja muito bem-vindo ao Otimize Cast, o podcast oficial do Otimize Studios. Eu sou o Marcelo Santoro e a partir de agora eu vou comandar esse podcast sempre com um convidado muito especial para falar de negócios, empreendedorismo, gestão, tecnologia, alta performance e muitos outros temas. Para você, empreendedor, para você que gosta de se manter antenado, em alto nível e com conteúdo de qualidade. E no programa de hoje, o papo vai ser sobre a posição do CEO. O CEO que por muitos momentos passou a ser aquele cargo, né, a presidência da empresa, era o sonho de todo mundo. E hoje, pelo menos no ambiente que eu convivo, com os empresários que eu converso, muitos deles dizem, pelo amor de Deus, ser CEO. Eu quero entender um pouco do porquê, dos porquês, quais são os desafios, como é sentar nessa cadeira de gestão, de ser o responsável por administrar equipe, por administrar resultado e tantas outras funções que caem no colo do CEO. E antes de eu apresentar o meu grande entrevistado de hoje, que faz tempo que eu tô combinando com esse cara, tô até com vergonha porque a gente já marcou umas 3 vezes podcast, eu quero dar boas-vindas ao meu amigo Pedro Lima. Seja bem-vindo, Pedro. Pedro, que é o nosso grande piloto que vai tirar esse avião do Otimize Cast e colocar no ar. Seja bem-vindo, Pedrão. Agora, bem apresentado toda a equipe, eu tenho a honra de convidar Thiago Ramuno, ele que é CEO da E-Conexão. Seja bem-vindo, Thiagão. Fala, Marcelão. Obrigado pela oportunidade do bate-papo. Tá tenso ou não? Nada. Muito pouco. Então é isso aí, Thiagão. Aliás, com tanto desafio que tem um CEO, né, Thiago? Sentar nessa mesa ficou para você tranquilo. Essa é a minha hora de folga. Thiagão, primeira coisa, a gente tem sempre coisas importantes para colocar na frente. Primeira pergunta é, como é que tá o nosso bambão, o Dante? Como é que tá o menino? O Dante tá sendo preparado, treinado todos os dias. Acordou às 5 horas da manhã para fazer umas flexões, já começar a preparar a carcaça já, porque espera ele daqui uns 5 anos. Acho que tá bom, né? Rapaziada, eu nunca vi o filho do Thiago. Ele tem uma força. O menino tem quantos anos tá? Qual a idade dele? 1 ano e 5 meses. É descomunal para a idade dele. Eu fiquei abismado. Eu brinquei com a minha esposa. Falei, cara, ele é o bambam. Daqui a pouco ele vai pegar, a mãe dele vai estar limpando a casa, ele vai estar. Ou alguém vai estar limpando a casa, ele vai estar levantando o sofá. É impressionante a força desse menino para a idade que tem. E é muito esperto, muito inteligente. Também um beijão para Chau também. A gente viajou, foi muito legal, né, Thiago? Aquela Foi interação muito bom, nossa, muito né, bom. cara? Beijo, minha esposa amada. É isso aí. Thiagão, agora vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje eu estava no almoço, eu acho que veio muito bem a calhar esse dia de almoço. Tinham 4 CEOs de empresa. E na mesa, olha só, todos com o mesmo tema. Eu não aguento mais ser CEO, eu quero sair dessa roubada. Ontem eu tive outra reunião e eu vi outras pessoas dizendo assim, né? Não vou citar o nome das empresas, que ela falou, não, eu estou preparando substituto. Amanhã a gente vai receber um CEO aqui que está também buscando substituto. O que eu quero dizer com isso? Há 5 anos, talvez, não tenho exata ideia, mas por aí, o CEO era a posição mais desejada. E talvez era a posição na moda. E é óbvio que ela é uma posição de muita importância estratégica, que tem toda uma autoridade envolvida, mas eu sinto que hoje aquele desejo por ser CEO está um pouco, digamos assim, não é que ele perdeu interesse, mas o pessoal está repensando essa posição, porque ela é uma posição muito difícil, que exige muito trabalho e desafios. Então eu quero saber de você, que agora assumiu o cargo recentemente de CEO da E-Conexão, não tão recentemente, mas não faz muito tempo, da E-Conexão. Eu quero que você explique um pouquinho a respeito desses desafios e o porquê que você acha que nesse momento tem muita gente que teria condição, mas ter repensado nisso, Thiagão. Bom, Marcelão, eu acho que tem 2 grandes fatores, tá? Um deles é que, depois de sofisticado o nome CEO, né, que ele aproximadamente, acho que uns 5 anos mesmo, ele toma
essa força. Meio que virou uma celebridade o CEO, né? O CEO é o que senta na cadeira de ouro, não faz nada e só vê o dinheiro caindo na conta. Assim é como o as pessoas que as veem. pessoas imaginam, Seria isso se fosse verdade, né? Mas não é. E aí as pessoas começam, acreditam em enxergar a dificuldade, e aqueles que se intitularam CEO também veem que não é só bônus, né? É cheio de ônus, é difícil, é porradaria o tempo todo, e tem alguém na frente da empresa, e aí seja qual for o tamanho dela, se for uma multinacional ou uma pequena, que tem que responder o problema a qualquer hora, que tem que direcionar várias pessoas, lidar com crise emocional das pessoas, então é um desafio. Aí eu vejo isso como um dos grandes obstáculos. Né? E o segundo grande obstáculo é que não existe uma formação prévia para CEO, né? Então, ninguém nasce CEO, você tem que aprender várias competências técnicas e outras que não são técnicas, né? Então, as tais soft skills, e desenvolver isso não é fácil, porque não tem um curso, uma faculdade que te ensine e de fato te implemente isso. Aí você tem que ir lá para a prática e desenvolver. Então, o desenvolver a soft skill é mais complexo do que a parte técnica. E aí é onde o novo CEO ele se depara que é difícil liderar pessoas, é difícil ser organizado, é difícil ter responsabilidade, e aí acumula essa carga, e aí muitas vezes a pessoa prefere dar 2 passos para trás, e aí no caso do empresário ele prefere contratar alguém, e quem é CEO muitas vezes prefere ir para uma outra empresa, mais tranquila. Só que o CEO que dorme em paz, ele tá errado, né? Ele não é CEO, ou ele tá fazendo uma empresa que não tá com a projeção adequada. Não tem metas e objetivos bem traçados. Né? É. Você citou um negócio que é muito importante, e talvez, se tem um ponto de intersecção entre todas as pessoas que eu conversei recentemente, é algo que você citou aqui. O empresário, quando ele assume a cadeira de CEO, ele gosta de ser empresário. Entenda bem, isso tem uma diferença muito grande. Ele gosta de ser um empreendedor. Então, ele gosta, por exemplo, essa cadeira muitas vezes cabe, a gente na Convergente, no desenvolvimento de novos negócios, de novas oportunidades, de venda, de geração. Por quê? Porque a cadeira do CEO, ela exige, por exemplo, uma paciência que eu não tenho, eu já te falei isso algumas vezes, por isso que eu te admiro, que é o relacionamento com as pessoas. Aí você fala, pô, Marcelo, mas você é um cara que tem um monte de amigo, é um cara que trata todo mundo bem. Mas eu tenho um ritmo de vida que isso falando com uma vez com um psicólogo, e falou assim, Marcelo, sabe quando é que você vai melhorar essa parte? Você tem que entender o seguinte, todo mundo calça 44? Não. É isso aí. Então, assim, você calça 42, outro calça 45. Então, as suas metas e objetivos de vida, o que te motiva é diferente dos outros. Então, para você trabalhar 16 horas por dia, você é capaz de trabalhar feliz. Você é capaz de entregar. Você gosta de... Só que a maioria das pessoas tem outros... Ele prefere estar com a família, ele prefere... E aí, você tem que descobrir como motivar essa pessoa. E eu tenho muito mais paixão pelo negócio, pela construção, pela tecnologia, do que entender realmente quais são as dificuldades dessas pessoas. Eu não... Realmente, para mim, é difícil isso, entendeu, Thiago? Apesar de eu ser um cara que facilmente me relaciono, eu não sou o cara que tem essa habilidade. E o que eu percebo na maioria desses caras que eu conversei é exatamente isso. Porque o cara acha uma ideia, constrói um negócio. Acha assim, tem todo o mérito de descobrir uma ideia, de fazer um negócio e tal, mas aí na hora que eles barram onde? Vou fazer o negócio desenvolver ou vou desenvolver a equipe? Que é totalmente diferente. É outra pessoa que faz. É outra pessoa. Eu vejo, e aí muito nas empresas que nós prestamos consultoria, tá? Que a gente vai falar um pouco do negócio depois, mas a consultoria, ela permite que nós vejamos vários negócios por dentro. E o que o empresário é, geralmente? Ele é empreendedor, ele é o espírito criativo que tem condição de tirar o negócio do chão. Mas quem vai pegar isso que saiu do chão e vai construir, vai lapidar, vai pintar a parede, não é a mesma pessoa. Então, nessa divisão, a gente vê muito claramente que o CEO de mercado, ele não é uma pessoa extremamente criativa, muitas vezes, não tira o negócio do chão, muitas vezes não é tão... ele é um pouco mais avesso ao risco, ele tem a preocupação de se sujeitar a abrir um negócio novo, mas ele consegue muito bem pegar e lapidar uma coisa que foi construída. Então já está a fundamentação pronta, o empreendedor já foi lá, teve a ideia brilhante, teve a ideia lá de começar a construir um notebook na garagem. Tá bom, agora vamos fazer isso virar uma empresa de verdade. Aí tem que vir um diretor executivo com outro perfil, que é uma pessoa que não só ama o negócio, mas tem habilidade, também ama pessoas, né? Porque tem que conseguir saber o tamanho do sapato, comprar o sapato com o tamanho certo e ajudar a calçar. E aí, no dia a dia, a gente começa a observar que as pessoas são diferentes, né? Estágios de vida, a pessoa mais velha ela tem um propósito diferente da outra, então é uma grande dificuldade. Cada pessoa é um indivíduo, né? O indivíduo não é chamado assim por acaso. Então, a empresa é um conjunto de indivíduos. Então, diria que o diretor executivo é o principal responsável
por pegar esse conjunto de indivíduos e colocar dentro de um mesmo horizonte, todo mundo remando na mesma direção. Você tem várias ferramentas que você usa no seu dia a dia, e eu acho isso bem legal, porque isso tem toda uma metodologia, isso tem ciência, isso não é Técnica. achismo, né? Perfeito. E isso é muito importante. Até para você conseguir entender quem são as pessoas, o que motiva essas pessoas. E muitas vezes a gente fica nessa discussão, eu sou muito mais sanguíneo. Então, às vezes, eu tô conversando com o Thiago, e o Giovanni, que é parceiro nosso aqui, também sócio nosso, ele é mais parecido comigo com o Thiago, e o Thiago acaba sendo aquele cara que consegue, de repente, organizar nossas ideias porque às vezes a gente explode muito rápido ou engole seco e fica. O Thiago tem essa capacidade de fazer essa gestão. E por isso que eu falo, muitos anos eu quis ser o CEO. Hoje, jamais eu aceitaria sentar na cadeira de CEO, porque não tem nada a ver comigo. Era muito mais, naquele momento, a vaidade o sonho daquilo lá, do que quando eu convivo hoje com CEOs de várias empresas, convivo com vários, eu percebo realmente que essa cadeira não foi feita para mim. Eu calço 43, não é o 43 essa cadeira, cara. Eu tenho outras habilidades. Já quando eu olho para você, eu acho que você tem total perfil. E aí, é importante a gente citar que você é um cara militar, né? Você é um cara que veio de um treinamento de disciplina, de liderança, tal, militar. Isso te ajudou muito? Que paralelo que você faz sobre o teu estilo de gestão e o que você aprendeu no Exército? Boa, Marcelão. A grande pergunta é, né, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Né? Eu fui militar por ser disciplinado e Isso é determinado, muito bom. Fui um bom militar, diria, ou eu me tornei disciplinado por ter sido militar? Isso é uma incógnita que eu ainda não sei responder, tá? Mas assim, ter passado essa fase no Exército, ela me desenvolveu várias capacidades e competências, né, que são as tais soft skills. Então, quando a gente fala de liderança, qual que é a grande dificuldade de liderar? E aí a gente vê muito militar como autoritário, como uma pessoa que manda e você obedece, e não é bem isso, né? Inclusive tem um livro no militarismo que é o Manual de Liderança Militar, que é público, inclusive, né? Qualquer um pode acessar. E ele tem uma série de técnicas, né? E uma delas lá é conheça teu subordinado. Então conheça quem tá do seu lado, não é só subordinado, né? Para cima, para baixo. E o que é conhecer? Né? Conhecer não é só saber o nome, saber onde mora, é de fato conhecer aquela pessoa, qual que é o comportamento, né? Qual que é o temperamento. Como reage em determinada situação, né? Exato. Essa pessoa, para ela produzir mais, eu tenho que apertar ou tenho que dar espaço? Eu tenho que dar pista para ela voar ou eu tenho que deixar ela muito nichada e falar, olha, faça exatamente isso. Então, cada pessoa tem um estilo. E aí, essa liderança militar, ela vem muito em cima do capacidade de delegar. Então, imagina um militar numa área de combate, né? Eu tenho lá um soldado que é gordinho e um que é magrinho. Eu não vou mandar o gordinho sair correndo lá na frente. Então, a gente tem que conhecer a pessoa. Capacidade física, capacidade mental, capacidade emocional. Então, ele consegue fazer aquilo? Então, você como líder tem que saber para quem atribuir qualquer missão. Né? Então, diria que a maior contribuição do Exército para mim, além talvez da disciplina que deva ter contribuído, mas é esse ensinamento de saber ler as pessoas e direcionar adequadamente quem vai cumprir melhor aquela missão. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque, por exemplo, dificuldades que eu tenho, eu vou repetir nisso. Pô, para mim, Marcelo, missão dada é missão cumprida. Irmão, eu vou entregar. Se eu vou dormir, se eu não vou dormir, se eu vou fazer. Mas essa é a minha característica. E aí, quando eu tô numa posição de liderança, eu acho que todo mundo tem que fazer igual. Só que as pessoas não pensam assim. É isso aí. E não é nem não tô falando tom de crítica. Só que as pessoas, cara, é questão do o quanto, por que que eu vou fazer isso? Qual é o benefício que eu vou ter? Então, assim, tem outras compras. Para mim, não tem muito. Parece que é uma autocobrança que eu tenho comigo, que é eu tenho que entregar o meu melhor, sempre. Então, mas nem todo mundo pensa igual. E isso me frustra e eu fico bravo, fico incomodado. E aí, muitas vezes, eu percebo que o erro está em mim, né? Uhum. Em querer que as pessoas se comportem como eu me comportaria, né? Tem uma teoria, né, que é a de Maslow, que é muito usado na academia pelos administradores. O que Maslow fala, né? O que te promove um propósito? O que faz você querer fazer aquilo que você faz? E aí, o nosso, talvez muito parecido, é a autorrealização, é chegar e construir. Que é o topo da pirâmide. É o topo. E não é um denigra o outro, né? Mas a gente está no estágio, talvez, de vida, momento profissional, vivência pessoal, que o que a gente quer construir é tirar do chão, é olhar para trás e falar assim, olha, esse império é meu, eu que fiz, eu colaborei com aquele tijolo, eu pintei a parede.
Mas tem gente que tá em outro momento, né? Tem a pessoa que tá na autoestima, ela quer um feedback positivo. Então, talvez uma pessoa mais jovem, né? Vamos personalizar. Uma pessoa lá de 18 anos acabou de sair da faculdade, entrar na faculdade, né? Saiu do colégio e tá no primeiro emprego. Ela não quer se autorrealizar. Ela não quer construir nada agora. Ela quer lá na frente. Ela sonha daqui 10 anos ter um patrimônio. O que ela quer agora? Que alguém vai lá e fala assim, nossa, ninguém nunca fez um trabalho igual esse. Então ela tá no estágio de vida que não adianta a gente cobrar que ela queira realizar. É muito mais fácil a gente elogiar, talvez, e é mais provável que esse elogio promova que ela queira fazer melhor, para tomar outro elogio, porque é o momento de vida dela. Né? Então a gente tem que calibrar o nosso olhar pelo olhar do outro. Né? E aí acho que o nosso estilo é muito parecido. Eu também estou nessa linha de eu preciso tirar do chão, eu preciso construir, e isso me motiva a ficar acordado lá de madrugada, se precisar. Causa e gritaria. Mas, Causa e gritaria é ótimo. Eu adoro mas essa frase, causa e gritaria. o tempo todo. É pancadaria. É tempo ruim o tempo todo, Marcelão. Tem uma frase que a gente usa no exército que é assim, ó, tá bom porque tá ruim. E seria melhor se fosse pior. Então, geralmente, o cenário de desconforto é ruim, né? E o que faz a gente crescer? Não é o cenário confortável. Sem dúvida. Então, eu tô sempre desconfortável. Em todos os momentos da minha vida que eu estive confortável, eu me promovi pro desconforto. Né? Isso é natural para mim. Então, lá com 17 anos, eu tava na primeira conquista minha, que foi quando eu me tornei faixa preta de judô, né? Então eu tive uma jornada. Quantos anos você tinha quando você foi? 17 anos. Então eu já tinha quase 10 jovem, anos. Cara, muito jovem. Tinha quase 10 anos de judô, e aí eu fui lá e peguei a faixa preta. Aí eu falei, putz, isso não é o final do judô, é uma história muito bonita, mas tem outras coisas que eu quero outra dificuldade. Qual que é? Aí eu entrei no exército, aí entrei como soldado. Falei, tá, mas e agora? Cabo, sargento. Aí quando cheguei no teto, né, que é sargento, falei, e agora? Aí vim pro mercado. Comecei de novo o game, né? Porque você sai do exército e começa de novo. E sempre me promovendo para a área de desconforto. E isso sempre me fez crescer, sempre me levantou. E é uma alavancagem rápida, né? Tiagão, você falou um negócio muito interessante, mas agora eu quero saber do outro lado. Você falou assim, algumas pessoas, elas se motivam, elas precisam de um elogio e alguma coisa. E na hora de dar um puxão de orelha, como fazer isso de uma forma que não seja a moda antiga? Eu trabalhei no escritório, e aí eu fui num clube de futebol. Não vou citar aquela pessoa, que ele é muito querido, mas ele tinha um comportamento péssimo comigo. Cara, quando tinha algum tipo de desencaixe, ele entrava no escritório e virava a mesa. Uhum. Derrubava, jogava. Cara, assim, ele era um doce, mas no momento dele de nervoso, você saía de perto. Porque ele mandia todo mundo, mandava todo mundo embora. Ele quebrava a mesa, ele quebrava tudo que estava assim. Então, era um descontrole dele que transformava o dia a dia em algo extremamente desconfortável. Parecia que você estava numa zona de guerra o tempo todo, porque você nunca sabia o dia que ele ia chegar meio virado. Podia ser que acontecesse uma vez a cada 3 meses, mas aquele reflexo daquela... muito ruim. Só que a gente também sabe que, como aquela empresa não tinha cobrança no dia a dia, quando a cobrança vinha, ela vinha muito acima da necessidade, porque ele ia acumulando aquele... Já virou bomba, né? Ele ia acumulando, quando chegava ele explodia. E por isso que às vezes não chego a esse ponto, mas eu me identifico muito com o estilo dele, de não gostar de fazer isso aí no dia a dia, de ficar falando todo dia a mesma coisa e tal. Mas aí quando ele chegava, ele explodia a mesa. Eu olho às vezes para ele, guardadas as devidas proporções, eu me enxergo, nunca fiz isso, mas só porque a mesa do podcast é grande. É isso, entendeu? Mas no fundo, né, um pouco dessa é que eu me controlo, talvez ele não tinha a mesma coisa. Mas ele deixava o ambiente uma desgraça, porque as pessoas ficavam altamente tensas, a história de entrar e sair do turnover era bizarro por causa do comportamento dele, que era um cara extremamente querido, todo mundo queria ser amigo, todo mundo queria ir nas festas que ele organizava, mas ninguém queria trabalhar para ele. Mas, de outro lado, você tem que ter uma dinâmica de chamar atenção. O funcionário não pode ser o colaborador o tempo inteiro, pô, você tá bem, você tá legal, porque muitas vezes não tá. Sim. Né? E aí, como fazer isso da forma assertiva? Boa. Geralmente, na verdade, nós não estamos no nosso ponto de excelência. Então, assim como eu sei que eu não tô, sei que o colaborador também não tá. Então, tem oportunidade de melhoria, a gente sempre tem como melhorar. Sem dúvida. Né? Eu costumo dizer que quem se conforma ou diz que já está no seu ponto de excelência, ele tá errado, porque ele não tá mirando nada acima. Né? Então, aonde que eu acho que vem esse feedback? Aí vem muito da capacidade de alguém que está numa função de alta liderança. Primeiro passo, eu acho que é racionalidade. Né? Então, é colocar o pé no chão. Óbvio que a gente vai de 0 a 80 algumas vezes, e aí você
tem que segurar a rédea, né, para não sair dando coisa em todo mundo, né? Você tenta se controlar naquele momento, mas racionalmente a gente tem que voltar e conduzir a história. Então, é na hora de um feedback negativo, a pessoa ela não tá desempenhando o trabalho dela como ela deveria, por exemplo. Em algum momento alguém tem que falar, e sempre vai ser a função da liderança. A gente não pode esperar que um par faça isso e nenhum subordinado. Então a gente tem que chegar e, de fato, dar o feedback. Né? E aí eu acho que tem um ponto que é fundamental e que muita gente erra, que é a transparência, né? Então, tem o líder bonzinho, que quer o tempo todo só dar feedback positivo, não é transparente. Ele fala sempre que tá bem. Só que na hora que tá mal, e ele vira a chave e vai falar assim, agora você tá mal, a falta de transparência naquele período faz o próprio colaborador perder a confiança. Né? Porque imagina você lá, todo dia você faz um relatório igual. E a pessoa fala, tá bom, tá bom, tá bom. Aí um dia você faz esse relatório e fala assim, puta, tá péssimo. Aí você vai pensar, putz, mas todo dia eu fiz assim? Será que ele nunca viu? Ou será que ele via e não falava nada? Será que ele tá mentindo o que ele tá falando agora? Então, a liderança, antes de tudo, é uma relação de confiança, né? Então, para ter confiança, tem que ter transparência, né? Então, sempre cabe chamar o liderado, ou chamar o time e abertamente falar o que tá bom, o que tá ruim. E aí, acho que agora o outro ponto principal é que todo mundo tem que saber o seu estilo de ser. Então, quando você dá um feedback mais forte, a pessoa tem que entender que aquilo é porque você está sendo transparente e é pro bem dela. Todo mundo, né? Nós e o time, Claro. ele sabe que, se ele, ou melhor, se ele souber que quem tá ali dando aquele feedback tá dando pelo bem dela, a pessoa ela vai absorver. Agora, quando, igual você sentia que era o virar a mesa, não era pro seu bem. Por isso que você não absorvia, ou o time, né? Não Era uma absorvia. explosão, cai na conta da loucura, ele cai toda a credibilidade que ele tem. Ele podia até ter razão, mas a emoção dele tomou E conta 99% das vezes ele tinha razão. O problema era o como, não o quê. e ninguém leva em consideração. É. Virou a mesa, tá péssimo, tá bom, mas ele virou a mesa, olha lá que maluco. Acabou. É. Acabou a história. Aí cai na loucura, né? Cai na loucura. Isso é muito complexo, né, Thiago? Você ter esse controle emocional e é uma dessas habilidades que, na minha opinião, o CEO tem que ter. Quando eu imagino a posição do CEO, a primeira característica que eu enxergo que ele tem que ter é saber escolher as melhores pessoas nas melhores posições. Por quê? Porque se você tem essa habilidade, fica mais fácil você também fazer a gestão da equipe. Uhum. Porque quando você coloca as pessoas em... Eu vou dizer assim, um incompetente numa função, ou que não tem condição de entregar aquela função, ou um cara que tem condição de fazer algo maior, e você coloca ele num cargo muito, assim, limitado, o que acaba acontecendo? Ou você desanima, ou você desgasta, ou você frustra, ou deixa a pessoa nervosa. Então, assim, essa habilidade talvez seja uma das principais, né, Thiago? Tem duas grandes mentiras que contam no CEO, né? E aí são, acho que, dois opostos que são disfuncionais. Que assim, dizem algumas pessoas, o CEO ele tem que se afastar da operação. Uma grande mentira, porque se você se afasta da operação, você não vê o que tá rolando no seu negócio, ou no Claro. negócio que você tá gerindo, né? E do outro lado, tem a pessoa que fala, não, o CEO é o que tem que fazer tudo, conhecer tudo. Também é mentira. Lógico. Porque se eu tiver que saber tudo, eu tiver que me aprofundar em tudo, a empresa vai demorar no mínimo 60 anos para começar a querer andar. É verdade. Imagina tentar acumular o tanto de conhecimento que todo mundo tem em volta de mim tem. Então, são duas grandes mentiras. Até porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né, Thiago? Exato, e é escasso o tempo, né? Mesmo que a gente tente usar as 24 horas, aí começa a surgir outras coisas e vai ficar sempre ficando coisa para trás. Né? E aí, qual que é o grande... a sobreposição dessas duas teorias? É o CEO entender o que é o tal do PDCA, né? A técnica, O ciclo, né? de técnica, né? Se eu tô planejando alguma coisa, eu sou CEO, é minha obrigação. Aí o CEO, o líder quer fazer muitas vezes a delegação disso, sabe? Sim. Planeja aí, calma lá. Quem tem que planejar alguma coisa é o diretor executivo, é o líder daquela função dentro das suas proporções. Você pode não fazer sozinho, mas você precisa participar disso Perfeito. e ter o controle dessa parte, né? Porque assim, Marcelão, quem que tem o racional na cabeça? Tem que ser ele. Eu sei para onde minha empresa vai. Eu sei para onde o comercial tá indo. Não adianta eu falar pro líder do marketing, olha, planeja aí. Ele vai planejar o que tá na cabeça dele. E no Claro. final tá cada um remando para um lado. Né? Então planejar é muito do diretor executivo. Aí Sem quando dúvida. você cai pro segundo passo, que é o executar, aí vem a mentira do afastar ou do aproximar demais. Nenhum dos dois. A sua função como diretor executivo é guiar quem tá executando. É conseguir selecionar a melhor pessoa para que ela vai executar, guiar essa pessoa, orientar para que ela não saia daquele eixo que você promoveu e, principalmente, garantir que durante o percurso ela tenha recurso para aquilo. Sem dúvida. Então, é algo tecnológico? Tem tecnologia para aquela pessoa? Ela tem recurso intelectual para aquilo? Não, olha, você que é do departamento comercial, desenvolva essa planilha, mas ele nem sabe mexer em planilha. Sim.
Ele não tem recurso para Exato. isso. Aí você frustra a pessoa porque ela não consegue, e se for alguém com o mínimo de brilho, ela vai se sentir incomodada porque ela não fez a função. Frustrado, lógico. E do seu lado vai frustrar, porque não vai sair. E quem sai lesado no final das contas é a empresa, que perde Exato. o rumo, desconecta da realidade, aí daqui a pouco vira uma bomba que aí vem o seu pedindo as contas. Eu não quero mais. O time é ruim. E muito importante que você falou que é, eu tô de total acordo. CEO fora da operação não existe, o CEO tem que estar dentro. Total. O empresário, Os dois pés. depois que ele criou o projeto, ele vai entregar o filho dele, que é a empresa, para um CEO. Aí, se o CEO entender que, ó, eu tô na carga do CEO, eu não preciso estar no dia a dia da empresa, acabou. Porque, em tese, o empresário delegou para esse CEO a opção de, cara, tô te dando meu filho para você cuidar. Você vai ter que ajustar, você vai ter que conhecer as pessoas, você vai ter que conhecer o orçamento. Óbvio, né? Como o Thiago disse de uma forma brilhante, o Thiago não precisa ser o melhor cara de finanças, mas ele tem que entender de finanças. Ele vai ter que ter alguém ali, em tese, melhor do que ele. Ele não vai ser o melhor de marketing, mas ele tem que entender o que está acontecendo no marketing. E assim em todas as áreas da empresa. Tô gastando muito, tô gastando pouco. Essa função. Então ele tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer o time. Óbvio, pô, eu tenho 1.500 pessoas. Talvez você não vai conhecer as 1.500 pessoas. Mas quem são os líderes? O CEO tem que estar alinhado com esses líderes. 100%. Né? Porque senão não tem condições. Óbvio que o CEO não vai saber o nome do filho de todas as pessoas. É natural, mas ele vai dividir isso, imagino eu, né? Em bases, em BUs, e ele vai ter nas lideranças passando para baixo, digamos assim, né? Vai cascatear a necessidade. Exato, a necessidade. Porque ninguém tem condições de liderar 1.500 pessoas sozinho, sem ter essa base. Mas tem um ponto importante aqui. Se ele não for capaz de fazer com que os donos das BUs entendam o quanto é necessário ele seguir uma mesma linha, e aí a gente vai falar de cultura, é muito disso, daqui de cima para baixo, aí você vai ter um problema. Porque aí se cada um quiser liderar o seu time olhando para si, não para o todo, aí se arruma um problema. Porque aí realmente a comunicação ela fica toda desconexa, né, Thiago? O diretor executivo, e aí muito falando dessa alta liderança, né? Ele tem essa obrigação de fazer todo mundo converger para o mesmo lugar. Eu costumo dizer que o diretor executivo, qualquer alta liderança, tá? Nas suas proporções, Sim, claro. Ela tem que ter um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Então você tem que saber de tudo um pouco, você tem que entender a lógica do marketing. Generalista, né? Generalista. E aí, esse um palmo de profundidade ele é limitado à área de necessidade. Né? E aí a gente vai falar de diretor executivo, vai ter o diretor executivo que é mais operacional. Então ele tem um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, mas no operacional ele tem um lago ali que ele mergulha e ele tem muito contexto. Então é uma obrigação também conhecer de forma geral e ampla e conseguir direcionar o time, até para que todo mundo converse. E aí acho que um outro ponto importante, Marcelo, é assim, o diretor executivo ele tem que ter pessoas melhor que ele em várias funções. Né? E naturalmente essa pessoa que é melhor que ele vai trazer sugestões. Então também tem uma capacidade de autoanálise da sua competência. Eu não sou o cara de marketing. Se você me falar que o tráfego é melhor assim, eu vou questionar. E não tenha dúvida, qualquer coisa que for dita para mim, eu vou questionar. Mas é um questionamento com o propósito de melhorar a resposta. E a hora que eu tô num ponto que eu fui convencido, eu aceito aquela missão e aí todo mundo vai junto. Né? Eu tinha E vão monitorar resultado. Sem que dúvida. Aí é a sua função, né, Thiago? Exato. Você vê, cara, você é da área, você tá dizendo para mim que assim vai funcionar. Ok, é isso? Você questionou, o Thiago faz muito isso, a gente tem essa liberdade. Entendeu? É isso? Cara, você tá falando que isso aqui vai entregar X resultado. Eu vou te mensurar pelo resultado. Se atingiu o resultado, ok. Se não atingiu, algo tá errado. Né? E também cabe a esse líder também ponderar quando é hora de delegar, quando é hora de não entregar a chave. Eu tinha um comandante em uma das minhas épocas de quartel que ele falava assim, qualquer um entrava na sala dele, sentava lá para despachar, ele falava assim, ó, me convença. Você podia argumentar, falar toda a história, chorar. Se convencer ele topa. Se não convencer ele, não topa. Não vai. Mas só que tem situação que não é assim. Né? A liderança, ela se divide. Tem a liderança delegativa. Então, eu vou delegar para alguém fazer. Então, ó, não sou de marketing, faça você e me traga. Posso fazer uma liderança autoritária. Não tem tempo de fazer. Faça exatamente o que eu tô mandando e execute. Eu te dou 3 dias, porque precisa ser. Né? Então, também cabe o diretor executivo ele ponderar. Agora é hora do quê? É hora que eu consigo delegar? É hora de apertar e ser autoritário? É hora de ser mais receptivo e esperar as demandas virem de baixo? Então, toda essa flexibilidade também faz parte. Né? Eu sou um super líder amigo. Tá bom, começou a pegar fogo na sala.
se eu sou o líder do ambiente. E aí eu digo, né, que quando não tem líder, o mais audaz vai estar à frente. Sem dúvida. Alguém vai levantar e vai falar alguma Sempre, coisa. sempre. Esse alguém que levantou, ele vai ter tempo de falar assim, olha, quem aqui é melhor em informática para desmontar os computadores? Não vai ter isso. Alguém vai levantar e falar assim, ó, você pega o computador, você pega o documento, você pega o cachorro e vambora. Então alguém, naquele momento, tem que tomar decisão. Né? E aí vem da flexibilidade, mas você não vai fazer isso numa situação controlada. Então, essa capacidade de gerenciar o seu modus operandi também é importante. Né? Muito legal isso que você falou, que uma vez eu vi um estudo, provavelmente você já viu, eles colocam vários remadores, né? E aí eles vão trocando os remadores. Então, assim, o primeiro remador, sei lá, tem entre 10 pessoas ali, não lembro exatamente quantas pessoas tem ali. E aí o primeiro vai com o líder, o segundo é um líder. Depois eles vão tirando o líder. E naturalmente, o líder daquele grupo que trocou, ele vai se apresentando de uma forma natural, porque aí já não tem mais uma liderança definida. E aí sempre o cara que foi o líder na próxima ele sai, e aí outra pessoa tem que assumir. E todas as vezes, bem ou mal, alguém assumiu a liderança. Tinha hora que tava, como é que fala? Tinha gente remando para um lado, outro remando para o outro. Né? Porque aí mais competência ou menos competência da liderança. Mas isso que você falou é muito importante. No momento importante, sempre alguém vai assumir essa posição. Se é o melhor, se não, aí é que é a discussão. Mas naturalmente, no momento que o bicho está pegando, digamos assim, vão aparecer lideranças. Ela pode ser boa ou ruim, né? Essa é a grande questão. Eu digo que a massa é burra, né? A massa é descoordenada. E não importa que a massa seja de pessoas intelectuais, geniais. Se tiver 10 pessoas numa sala, 10 pessoas geniais, e ninguém coordena o assunto, vai um para cada lado. No final, cada um com as suas hipóteses, cada um com as suas ideias, e nada sai do lugar. Sem então, dúvida. A necessidade de haver liderança, ela é natural, né? Eu diria que ela é, inclusive, animal. Né? É Se isso. você vai olhar um animal lá, não existe uma matilha que não tem um guia. Tem alguém que tá à frente. Sempre. Se não tiver, imagina só, lá o lobo no meio do gelo, e aí vai um para cada lado, esfria o ambiente, todo mundo morre. Então tem que ter um líder que vai falar, todo mundo aqui, junto, deita todo mundo junto aqui. Então, a liderança, ela é natural e ela sempre vai acontecer. A diferença é que alguns são imponderados, né? Como imponderado? Crachá. Bota um crachá de diretor executivo que agora você é líder. Vão te ver assim. Agora a questão é, você é líder ou você é chefe? Né? Você tem condição de abraçar aquela causa e todo mundo te acompanha, ou todo mundo vai ficar para trás e você vai ir sozinho, cada um para um lado, vão puxar seu pé. Né? Esse é o chefe. É o cara que virou a mesa. Ele virou a mesa e não tinha mais ninguém. Né? Então, essa capacidade de liderar, ela é natural do ser humano e vai sempre acontecer. Então, você está dizendo aqui, isso é muito interessante que você falou, que a grande virtude do líder é a capacidade não só de liderar, como também de fazer com que as pessoas comprem a ideia dele e façam. A partir do momento que ele delegou uma função, essa pessoa vai fazer o seu melhor. Cara, tem uma liderança, eu vou seguir, porque o mapa está sendo. O guia está sendo feito para todo mundo entregar na mesma conversão, digamos assim, né? Pensando na empresa. E quando você consegue enxergar o indivíduo além da massa, né? Então eu não estou guiando aqui 10 pessoas para um mesmo caminho, eu estou guiando 10 indivíduos. Então eu conheço cada um, eu sei o que promove cada um. E aí, se essa pessoa aqui, o negócio dela é uma autoestima, ela precisa de um direcionamento diferente, ela é mais calma, não vou entrar na sala gritando, pé na porta, falar o que tem para falar. Não, essa pessoa sei que eu tenho que tratar em um outro modelo. Claro. É estressante, né? Tem que se flexibilizar para atender vários tipos. Mas se você não fizer isso, você não guia o indivíduo, você guia a massa. E aí guiar a massa é mais ou menos assim, façam do meu jeito. E aí esse sempre acaba desacompanhado. É aquele que vai sozinho na frente e vai ficar largado lá, porque a equipe tá perdida, né? Ela não tem o líder. Muito bom, Tiagão. Tiagão, agora vamos falar um pouquinho da E-Conexão, cara. Você assumiu esse desafio aí. Quanto tempo você está na E-Conexão? Tô há 3 anos. 3 anos. Mas 3 assumiu anos. a função de CEO há quanto tempo? Mais 6 meses. 6 meses, mais ou menos, né? Cara, e aí quais são os desafios? Que cenário você pegou aí da E-Conexão? Para onde você tá? Para onde os sócios querem que a empresa vá? Qual é o cenário atual hoje, né? O desafio principal. Diria que o desafio está no mercado, né? As empresas elas enfrentam uma grande dificuldade de gestão. E aí, como a E-Conexão ela presta essa consultoria em controladoria, a gente ajuda o empresário com números a guiar o negócio dele, a gente faz um serviço que todo mercado precisa. Né? É quase que uma vacina em época de pandemia. Então todo mundo precisa. Né? O telefone toca o tempo todo. Aí vem muito do desafio de operacionalizar, de garantir que todo mundo tenha isso bem feito, né? Porque a gente faz muito paralelo com o médico. Somos quase que cirurgiões.
Então eu coloco lá a empresa na mesa, eu sei que ela está com problema de saúde, eu vou abrir ela. E se eu errar ali, eu sei que eu mato a empresa. Só que a diferença de um médico, que óbvio não pode cometer esse erro, ele mata uma pessoa, no nosso caso, no nosso business, se a gente errar, é uma empresa. Pois é. Quantos CNPJs estão abaixo? Quantos Poxa. CPFs? A dúvida. cadeia inteira sofre, as pessoas diretamente ligadas sofrem. Se a gente olhar aí para casos de mercado de grandes falências de empresa, o mercado inteiro sofre. Ah, não, mas essa empresa era um mercadinho. Tá bom, mas o mercadinho comprava de alguém que tá esperando receber. Aquela pessoa que recebia aquilo tá esperando para alimentar a família dela. Então, a responsabilidade da E-Conexão frente ao mercado é ajudar esse empresário a perpetuar. Né? Então, o grande desafio está em manter a grande qualidade com um nível de demanda altíssimo e cada vez crescente. Né? Então, óbvio que o êxito, né, o sucesso, ele reverbera, todo mundo vendo o sucesso, todo mundo quer esse remédio, e aí o desafio é manter a mesma qualidade, dando essa qualidade em massa, então alcançar outras empresas. Então isso é um baita desafio, mas a gente está bem alinhado e dentro da expectativa. Esse é um desafio realmente complexo, né? Uma coisa quando você está atendendo, vou usar um exemplo, né? 10 empresas num nível de qualidade. Você entende que em um ano você vai atender 100 empresas. Como é que você vai manter esse nível de qualidade? Esse é o desafio que muitas empresas que estão em escala, que estão em crescimento, elas sofrem. E não tem jeito, porque toda empresa... eu gosto muito quando você fala isso. A empresa tem 3 caminhos. Quais são eles, Thiago? Ou ela vai quebrar, né, que é o mais triste, mas é o mais comum no Brasil. Natural. Ou ela vai perpetuar, né, vai se suceder, vai ser vendida, ou ela vai, de fato, ser sucedida para algum familiar, né, que é o perpetuar. Então, perpetuei, ou eu vendo ela, ou eu sucedo para um familiar meu, filho ou amigo, enfim. Sim. Passo por um processo de passar o bastão. Exato. Então, assim, todo mundo, quando abre uma empresa, sonha com 2 coisas. Ou que ela tenha, que ela seja vendida, que ela consiga organizar, ou que ela dure muitos anos e que outros familiares vão ali pegando o bastão e vão tocando. Só que a gente sabe que se não houver um processo de crescimento, isso é impossível. Isso aí. Né? E agora, o grande desafio das empresas é, vendo 1 milhão, a partir do mês que vem eu vou vender 5, depois eu vou vender 100. Como é que eu vou conseguir me manter fazendo todos os processos que eu faço de uma forma pequena, só que agora com um escopo muito maior, com muito mais escala, equipe, né? Saiu da mão do dono, essa é a grande questão, né? É isso aí. Passou a ser um negócio em equipe. E aí é que o bicho pega muitas vezes, né, Thiago? São 2 grandes desafios, né? Um é de conhecimento técnico, né, para fazer essa gestão, porque a empresa que fatura 1 milhão um mês não tem a mesma gestão e necessidade de uma empresa que fatura 10 meses. O fluxo de caixa, a gestão do dia a dia de cada departamento muda. Isso é um grande desafio. E o outro é a condição dessa liderança, que muitas vezes é o próprio fundador ou quem sucedeu, de pegar esse mecanismo que funcionava e fazer ele crescer. Porque isso que você disse de que não existe empresa que não cresça, é verdade. A empresa que ela para de crescer, que ela quer andar de lado, estou satisfeito. Vou continuar faturando 1 milhão para o resto da vida. Daqui a pouco você quebra. Não existe andar de lado. Uhum. Quem tá andando para cima, né? Se você sonha em andar muito para cima, você tá num grau declinado. Então você já sabe, quando você mira 45, você tá um pouco para baixo. Agora, se você não estiver mirando para cima, estiver mirando para o lado, com certeza está caindo. Né? Todo tiro cai. Então, quando você dispara, se você não tá para cima, você vai cair em algum lugar. É isso. Então, existe essa necessidade de crescer constantemente. Complexo isso, né, Thiago? Porque muitas vezes você fala, poxa, eu já cheguei onde eu queria. Muitas vezes você vê empresa que opta em não entrar na bolsa, por exemplo. Ela cresceu. Então, ela está completamente apta a entrar na bolsa, mas os donos preferem não entrar porque é um outro jogo, é um outro nível de cobrança, tudo isso, né? E aí você olha essa galera e fala, poxa, todo mundo queria estar na posição dele. Mas o empresário, o dono, prefere não, porque muitas vezes vão ter algumas influências, algumas decisões que vão fugir a ele, né? Mas o que eu penso, isso acaba sendo inevitável. Porque enquanto talvez o fundador esteja vivo, essa vai ser a decisão. Mas a partir do momento que não, isso vai ser inevitável. Porque quem assumir a empresa vai chegar um determinado momento, ou eu cresço ou eu morro. E é isso que vai acabar acontecendo, né? Hoje no Brasil é um grande desafio alguém ir para a bolsa, né? Entanto que a gente olha fora do Brasil outros mercados, o tanto de empresas na bolsa e no Brasil. No Brasil a nossa bolsa é pequena, mas por quê? Cenário instável, regulamentação.
Então tudo aqui é muito complexo, né? A gente Sem ficou dúvida. alguns anos sem o IPO, né? Que é a abertura de capital. Por quê? Não faz sentido abrir capital numa empresa que está com juros altos, né? Num país que está com juros altos, num país que tem uma série de obstáculos trabalhistas, a política que é instável, é uma hora esquerda, uma hora direita, e aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, você não sai do lugar. Então, o grande desafio do empresário brasileiro é para onde continuar crescendo, né? E o único cenário onde o único caminho para ele ir para uma bolsa é quando ele já exercitou tudo que é possível. E sempre tem espaço. Né? Eu sou uma indústria, eu estou regionalizado. Qual que é o meu próximo passo? É ir para outra região. Ah, eu sou uma empresa de serviço, estou no Brasil inteiro, não tem região para expandir. Beleza, vou servitizar, criar um serviço à parte, e aí você continua se reinventando. Que esse é um dos grandes obstáculos, né? Porque muitas vezes e aí um dos tipos de diretor executivo que é o mais concentrado no modelo atual, se ele não tiver condição de olhar o mercado e falar o que está disponível para mim, além do que eu já faço, para onde eu posso ir, ele se perde. E aí vem a necessidade da consultoria, do externo, que olha e fala, olha, você já pensou nisso aqui? Tá do seu lado, tá no seu colo. Você vende pão. Você já pensou em vender o pão assado? Se você vender o pão assado, você triplica o valor de venda, vai entregar já na padaria, e a pessoa fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso. O que muda? Nada, porque o meu caminhão já vai na padaria. Só não tá vendendo mais o pão cru, é assado. Entende? Então, essa visão que muitas vezes vem de fora, e aí é o profissionalizar a empresa, é você conseguir achar novos caminhos. E sempre tem. Né? Se a gente olhar bem em volta, sempre tem oportunidade. É que a gente fica muito cético, quadradinho, olhando para uma coisa só. Mas quando a gente olha a mesa, o tabuleiro tá cheio de peça. A gente consegue manobrar tudo, né? No lance de ser CEO, também, eu acho que tem uma coisa que ela é muito importante de você ver, é a cegueira da rotina, né, Thiago? Porque é o que você falou, às vezes você tem que se reinventar. E muitas empresas gigantescas, quantas vezes a gente ouviu que quebraram porque estavam totalmente dominadas pela rotina. Tudo funcionava muito bem, mas não estava olhando para fora. Estava dentro daquela bolha, tudo muito bem. Só que o mundo mudou, adaptações aconteceram e você vai ter, sei lá, Blockbuster, todo mundo cita, com a Netflix, você vai ter diversos exemplos disso, Kodak, que era gigantesca. E aí, o que eu vejo de comum, lendo algumas coisas deles, é que eles estavam tão seguros no que estavam fazendo que eles fecharam uma bolha. E eles eram muito bons naquela execução, mas não viram, não olharam para o mercado. Perde espaço. E aí, o que acontece? É a cegueira de ser consumido pela rotina. Esse também é um problema, né? É um grande problema. E aí deságua em dois problemas, né? Um é o não conseguir olhar em volta. E o outro é quando você olha em volta, tô no mercado que eu tô confortável, mas eu paro de me reinventar. Hoje um grande exemplo é a IA. O mercado de consultoria, por exemplo. O que é o grande trabalho? É o trabalho manual humano. Como é que cresce? Com pessoas. Tá, mas a IA tá aí. O concorrente do meu lado tá fazendo o quê? Antes o que ele tinha as 10 pessoas fazendo, ele tem uma. Não é que ele só reduziu o custo. Isso é um grande ganho. Só que ele não pega esse dinheiro e bota no bolso. O que ele faz? Ele diminui o valor de venda. Aí quando o cliente bate na minha porta e bate na dele, ele fala assim, ó, faz mais sentido lá porque é mais barato. Claro. Então se reinventar não é só você se adequar à realidade do mercado. É porque o mercado te engole. Né? O do lado vai fazer algo diferente. Se você não estiver olhando, não estiver atento, ou não estiver atento às novidades do mundo, você fica para trás. E essa é a graça e a beleza do capitalismo, né? É isso. É você ter a competição. E a competição te faz estar sempre olhando para melhorias, óbvio. Que vem isso melhor. Não tem jeito. E eu acredito muito mais nisso do que no modelo estatizado, né? Que eu acho que isso não tem Sem valor dúvida. nenhum. Tiagão, sobre a conexão, acho que é importante, a gente falou algumas coisas aqui. Eu queria que você explicasse também um pouco do que vocês estão fazendo hoje, para quem é o cliente ideal, para quem que vocês vendem. E eu acho que é muito importante, né? Por que o cenário financeiro corporativo tomou tanto espaço? A gente tem o Giovanni em casa, em casa dentro da empresa, né, evidentemente. E a gente, eu vejo o Giovanni hoje como ele, cara, ele tá virando uma celebridade. Impressionante Sim. o quanto ele tá sendo requisitado. Pô, hoje ele tá em 2 podcasts, ele tá uma série de coisas acontecendo. E talvez alguns anos a gente não visse tanto Essa procura, né, pela procura. E especialização. hoje parece que houve uma conscientização e que os grandes especialistas, e como a iConexão faz isso com muita qualidade, tem se tornado um braço da inteligência das empresas. Então, eu queria que você falasse um pouco a esse respeito. O que a conexão faz, né? O que há de mais sofisticado em inteligência de negócios e inteligência financeira
É técnico, é conceitual, é científico, só que só está à disposição das grandes empresas. Então, uma empresa multinacional, ela tem um departamento com 60, 70 pessoas pensando em inteligência financeira, né? Tanto na inteligência financeira quanto operacional, né? Porque finanças, ela traduz a empresa. E se eu tenho um departamento com 60 pessoas olhando a tradução da minha empresa, transformando em número e falando se tá bom ou tá ruim, eu tenho um enorme ganho, né? Eu tenho uma visão muito clara. Só que quando a gente olha um nível abaixo, as pequenas e médias não tem esse olhar. E não tem condição de colocar uma sala com 60 pessoas para pensar na Impossível. inteligência do negócio. Né? Então, qual que é a grande proposta da conexão? É buscar todo esse conhecimento que ele é fantástico, ele tem muito estudo, tem muita teoria, ciência, absorve, mastiga isso, porque não dá para também querer ir no nível de detalhe preciso de 60 pessoas e leva essa inteligência para dentro da pequena e média empresa. Qual que é o ganho aqui, né? A pequena e média empresa consegue olhar os números e tomar decisão igual o grande empresário faz, junto numa sala de 50 diretores. A gente está falando do pequeno, né? Daquele que tem 2 restaurantezinhos pequenos, faturando 400 mil por mês, ele consegue olhar o fluxo de caixa e falar assim, olha, pensando bem, se eu parar de antecipar o meu dinheiro, for lá buscar um dinheirinho aqui que vai custar menos, tal, eu vou ganhar dinheiro na ponta. Daqui 3 meses, isso que era um prejuízo se tornou lucro. Então, essa inteligência, ela não cabe na empresa do tamanho da multinacional. Mas a técnica cabe. Então, a gente transforma, a gente lapida essa técnica e entrega na mão do pequeno e médio empresário, que é quem de fato move o Brasil. Né? A gente está falando que de 10 empregados no Brasil, de 10 pessoas que trabalham para alguém, 8 estão em pequenas e médias empresas. Sim. E todo mundo olha quem? A grande. Só que a grande massa do Brasil não está lá. Exatamente. E por isso que quando um país ele se preocupa de verdade com o pequeno e o médio empresário, porque essa é a realidade não do Brasil, do mundo. Exato. Né? Em geral, só se for países muito pequenos, que às vezes o país é aquela empresa que praticamente sustenta o país. Mas em geral não é assim que funciona. Então, a maioria das empresas são sempre as pequenas e médias, e é isso que emprega a maioria das pessoas. E o Brasil é uma realidade muito grande, é mais de 80%, que nem o Thiago disse aqui. E aí, quando você tem um incentivo do governo para essas empresas, que ajuda na qualificação, que ajuda a olhar, isso é muito importante. Como o governo não faz esse papel de uma forma mais massificada e assertiva, nós temos aqui na Conexão ajudando. E eu vejo aqui no dia a dia com vocês, isso me encanta, quantas empresas vocês conseguiram trazer luz, a clareza para melhoria nas decisões. Esse talvez seja o grande papel da Conexão hoje, né, Thiago? Quando nós sentamos na mesa com o empresário, a gente consegue organizar todo o básico da empresa dele, demonstrar para ele onde estão as oportunidades de melhoria, onde estão os problemas, traduzido em número. Não é nada empírico, não é guru de internet que fala, olha, pela minha vivência. Não, é número. Número não mente. A ciência ela é exata, né? É uma ciência social aplicada, mas a matemática ela é exata. Você senta na mesa com o empresário, abre os números dele e a leitura é a mesma. Né? Então, essa clareza que o empresário recebe redireciona ele. E o redirecionar a gente está falando de fazer a empresa perpetuar. Porque uma correção hoje não é para amanhã, às vezes é para 6 meses, 1 ano, 5 anos. Né? E tem um grande motivo provável do Estado não dar o olhar para essa empresa. 30% do PIB, tá, é concentrado nessas pequenas e médias. E aí, óbvio, o governo está preocupado com a arrecadação, ele olha para o 70% que é menos massivo. Só que ele esquece que a população, que somos todos nós, está basicamente apoiada aqui. Exato. E aí não tem esse suporte. Aí a Conexão vem muito com esse propósito de redirecionar essa empresa e garantir que ela continue existindo. Né? E o continuar existindo são várias oportunidades. Você quer vender? Lá na ponta, após tudo feito, o que você quer? Quer vender a empresa? Quer perpetuar ela? Quer crescer? Quer reduzir para sobrar mais dinheiro para que você consiga acumular fortuna, acumular riqueza como empresário que foi lá e dedicou algum momento seu capital e seu tempo? O que você quer? Né? Então, o nosso foco é pegar o que esse empresário sonha, o que ele quer e redirecionar ele, conduzir ele para aquele caminho, assessorando com o número, né? Que o número não vai mentir. É isso. Cara, muito importante isso. E quando você... e assim, agora que eu tenho convivido mais no dia a dia com vocês, eu vejo o quanto o empresário sai assim, abismado com a falta de conhecimento que ele tem do próprio negócio. E tudo bem pelo seguinte fato, né? O empresário não é especialista em finanças, é o que a gente já falou. O empresário ele é o cara da criatividade, da energia, ele é o motor, cara. Da energia, ele vai buscar
mas ele não é especialista em tudo. E a parte de finanças nunca foi o ponto forte do brasileiro. Vamos falar É estrutural, a começa lá no verdade, básico, né, né? cara? Assim, você só precisa, em geral, cara, eu só preciso faturar mais do que eu tenho que eu gasto. Só que essa conta vai muito além disso, né? Total. É E aí, contra-intuitivo. quanto você vai crescendo, quanto mais você cresce, mais você tem desafios. E por isso que quando você tem uma empresa como a E-Conexão, ela vai te oferecer um suporte, uma estrutura para você crescer de uma forma mais saudável e principalmente conseguindo enxergar. O Thiago falou um negócio muito importante. Já falando com uns amigos aqui, cara, pô, é hora de eu vender ou não? Os caras estão aqui desesperados se é hora de vender, se o negócio tá. Eles faturam muito, mas gastam muito, eles não sabem se o jogo tá. Eles estão achando que o jogo tá ficando muito perigoso para eles, que eles não têm. Eles não sabem se tem mais condição de eles tocarem o negócio, e eles estão indo, o que eu faço? E aí eles buscaram a consultoria exatamente para ter essa clareza. E aí, o que é muito importante, uma consultoria como a de vocês pegam negócios de. A gente está falando de 5 a até 100, às vezes mais, de faturamento anual, de 5 a 1 bilhão, mas a maioria é de 5 a 50, 100 milhões por ano. E aí você consegue olhar de aspectos diferentes, porque você geralmente está envolvido numa operação e é uma operação. Né? Então você tem a experiência da sua. Quando você traz uma empresa que tem essa capilaridade de olhar para vários tamanhos e vários, ele vai conseguir também te olhar, ó, cara, né? Esse é o caminho que geralmente as pessoas tomam. A decisão é sempre do empresário, mas a clareza dos números te dá a segurança de saber se você está tomando as decisões corretamente, né? Como dentro do nosso trabalho, né, do nosso escopo, a gente já atendeu do alfinete ao foguete, Muito bom é muito evidente Muito bom isso. várias soluções. E aí, a solução que hoje o mercado de franchising adota pode caber no outro negócio lá de logística que ele não conhece. Claro. Mas por que ele não conhece? Porque o horizonte dele é curto, vai até ali. Claro. Então, outro benefício, né, quando a gente entra em uma empresa, além de traduzir para ela o negócio dela, eu falo assim, putz, tá bom, você vende produto lá no e-commerce, né? Mas você já pensou nessa solução aqui, que é um fulfillment, que vai enviar seu pedido, que você não vai ter que ter gente controlando seu estoque? A pessoa fala assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Então, mas você já pensou que esse seu caminhão que você tem aí, você pode ir lá fazer uma compra coletiva, economia de escala, comprar com seus companheiros ali, vizinhos, tal, e isso vai baratear seu pneu? Nunca pensei em economia de escala, de onde vem isso? Então, esse traquejo de navegar em vários negócios possibilita também que a gente dê novas visões que não estavam na mesa. Soluções encher que o tabuleiro. Nunca imaginar que existiam, talvez, né? É encher o tabuleiro. A gente não, geralmente a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Então, a gente não Giovanni sabe gosta que muito dessa frase, né, Thiago? Ele usa isso bastante. Ele fala, cara, o grande problema é que muita gente não sabe o que a gente não sabe. E aí é confortável você estar ali porque você acha que você sabe tudo, mas você não sabe. Essa é a grande questão, né? Muito bom. Pô, aqui tem um momento muito bacana pra gente fazer. Aqui tá um feedback da equipe, né, Thiago? Vamos falar aqui da Natália, da Aline, da Grazi, do Pedro. Que tal? Será que eles vão gostar? É um one-on-one coletivo. Coletivo e Ninguém público. tá vendo aqui, ó, público que tá. A Neide, vamos falar de todo mundo aqui. Brincadeiras à parte, gente. Só um beijo pra toda a equipe, né, Thiagão? O pessoal é sensacional. E não tenho dúvida, tá? Hoje na função de diretor executivo, eu sou a pessoa que menos reflete o resultado. Inclusive, eu tenho um caso muito legal, Marcelo, assim, ó. Em uma outra oportunidade de diretor executivo em outra empresa, foi o dia que eu descobri que eu era o único que não era tão importante. Eu fui lá, era uma Páscoa, eu fiz uma caixa de chocolate para cada um. Falei, todo mundo tinha que ganhar. Eu quero que todo mundo ganhe, porque é para lembrar da data. Tem gente que é religiosa, tem gente que não. E eu escrevi. Eu falei, não quero só uma caixa igual para todo mundo. Eu escrevi o que eu pensava de cada um. E falei assim, olha, sobre sua Páscoa, coloquei uma mensagem para cada um. E eu entreguei. Naquele dia, eu distribuí lá pro time 50 caixas com mensagens. E eu fui lá um a um entregar. E aí, no final do dia, quando eu fui anoitecendo, eu vi todo mundo comendo chocolate, todo mundo chorando lendo a mensagem, a carta que eu deixei. Todo mundo chorando, vindo me agradecer. E aí, quando acabou o dia, apagaram as luzes. Todo mundo comendo chocolate chorando, só quem tava sozinho sentado lá dentro da sala com a luz apagada, sem chocolate, era eu. E aí ali eu descobri que, na verdade, eu não sou importante. O importante é quem tá na outra ponta. Né? Então, eu tô contando essa história para dizer que se não fosse o time, se não fossem as pessoas que estão executando e fazendo rolar, não adianta ninguém estar à frente, não funciona. Né? Então, o bastidor é mais importante que o palco. Isso é muito real, viu, cara? Aliás, quando você vê alguém num palco desempenhando muito bem, isso é uma coisa que eu aprendi às duras penas. Acredite que esse cara tem uma baita de uma estrutura. Eu vou usar um exemplo. Você vê lá o
o Paulo Vieira, que a gente estava discutindo esses dias, né, sobre ele. Você pode gostar ou não gostar, não. Mas a execução dele para a estratégia é brilhante. Beira A a perfeição. entrega é sensacional, é muito bom. Você pode gostar ou não gostar do conteúdo, mas você questionar que o que ele faz é com alto nível, só que você não imagina o suor que é para chegar aqui, não só dele, de toda uma equipe, e ele envolve muita família, de toda uma equipe, de toda uma estrutura, para que ele atinja aquele nível de qualidade numa entrega. Então, eu vou reforçar aqui, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. O Giovanni, recentemente no G4, sei nem se eu posso falar isso, mas já minha língua é difícil de segurar, né, gente? Teve uma INPS, né? NPS. Do G4, tirou 100%. Cara, eu vi esses caras virando madrugada para chegar aquilo. Eles trabalharam feito malucos. E quando você faz uma entrega para, sei lá, 50 empresários que pagaram um valor alto para estar numa sala para um final de semana, gente altamente qualificada, altamente preparada, e você tem da história do G4, assim, porque a gente ouviu, 100% das pessoas votaram e deram a nota máxima, cara, todo mundo chorou depois, porque sabe a dor que é para atingir aquilo. Só que aquilo é aquela história, né? Afiando machado, afiando machado. Eu brinco muito que eu gosto de uma frase que você fala da guerra, né? Treino difícil, guerra fácil. Então, é isso. O treino foi difícil, né? Foram muitos dias consumindo energia, madrugada mesmo, literalmente, causa gritaria. Cheio disso. Madrugadas viradas, e aí no final é a hora do show, né? E na hora do show, todo o suporte ali fez o show ser o espetáculo que foi. O resultado foi brilhante mesmo. Parabéns. Enfim, hoje é 4, toda a equipe da Conexão, todo mundo que fez aquele evento, porque, assim, os empresários saíram extremamente satisfeitos. Ninguém dá nota 10 de graça, né? O número de pessoas ali, e ainda mais pessoas exigentes, né? Não estamos falando de gente que qualquer coisa agrada, não. A gente está falando de gente que tem condição de estar em lugares muito caros, de muito bom nível, pagaram um valor muito alto e que foram unânimes na nota. Então, assim, todo mundo participou ali. Um grande abraço ao Giovanni, todo mundo, o time do G4 também, né, que é parceiro aqui. Fantástico, e você, que foi um cara que eu acompanhei teu sacrifício, seu esforço, você tem muito mérito. O pessoal do G4 falou muito de você, eu acho que sensacional, Thiago, então, pelo esse trabalho aí. Tiagão, 55 minutos, estamos encaminhando aqui para o final do podcast. Thiago vai ser da casa, aliás, ele é da casa, né, cara? Otimiza, o Thiago também é a Conexão, é parceira nossa aqui no estúdio, então estamos sempre junto. E, Thiagão, primeiro eu queria te agradecer e pedir para que você faça 2 coisas. Primeiro, deixa um recado especial aí para quem você quiser. Acho que quero te agradecer demais pela presença aqui hoje. Acho que foi fundamental. Faz tempo, falei para você, faz tempo que eu criei o Thiago aqui, porque eu sabia o nível de qualidade de entrega que ele ia fazer aqui. Então, primeiro, te agradecer por essa oportunidade de estar contigo, dizer que a porta aberta para você sempre. Enfim, o microfone é seu. Marcelão, acho que antes de agradecer qualquer pessoa, eu tenho o dever de agradecer a minha amada esposa, tá? Porque essa vida de ser diretor executivo, e aí eu já tô nessa labuta antes de vir para a Conexão nessa função há um bom tempo, ela consome muito nosso tempo, né? Consome tempo nosso e da nossa família, porque no final das contas, quando eu tô aqui até 8 horas da noite, eu tô lá virando a madrugada, é ela que acaba tendo que segurar a peteca, tá? Então, meu amor, muito obrigado. E eu diria também que tudo que eu sou hoje, que eu tenho, é graças a ela, tá? Em algum momento da minha jornada, um mentor me falou, olha, agradeça as pessoas que te mentoraram, que te levaram até onde você tá. E eu não tenho dúvida que tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é em virtude da esposa que há 4 anos atrás eu alcancei, né? Então, quando a gente se conhece, ela mudou minha vida. Ela me levou para a melhor faculdade, ela falou, vai para lá. Ela, quando eu falei, vou sair do exército, ela falou, vai, me incentivou, me suportou, então se não fosse ela, eu não estaria aqui. E hoje você está fazendo terminando o mestrado na Terminando o PPCAF, mestrado, né? Também por incentivo dela. Isso eu falei, muito legal. Eu tinha acabado de perder meu pai, falei assim, amor, não sei se eu vou. Ela falou assim, mas agora é a hora. Né? E ela sempre me incentivou. Então eu não tenho dúvida que se não fosse por ela, eu não seria, não é que não seria 1/10 que eu sou, não seria nada. Tá? E aí, estendo ao meu filho e, óbvio, a todos que estão em volta de nós. O Dante, querido Bambam. Meu sucessor. Daqui uns 5 anos, mais ou menos, com 6 anos de idade, estará aqui. O moleque ali, acho que se colocar a criptonita perto dele, ele enfraquece, porque não é possível, cara. Ele mastiga. Aquele moleque é forte demais. É inacreditável. Eu falei isso pro Thiago. Thiago, eu nunca vi um menino tão forte na idade que esse moleque tem. É uma coisa bizarra, né, Thiagão? É bizarro. Thiagão, e primeiro, deixa suas mídias sociais, convida o pessoal aí para conhecer aí Conexão, dá seu show aí, Thiagão. Pessoal, quem quiser conhecer um pouco também do meu estilo de vida, do dia a dia, tá lá, thiago.ramuno no Instagram.
e a mídia social da Conexão, para que vocês acompanhem o que tem de mais atual, né? Vão ver um pouco do nosso dia a dia e principalmente as novidades aí da inteligência financeira que a gente promove. Então, tem lá Conexão_BR também no Instagram. São mais convidados. Agradeço o tempo de todo mundo e agradeço o seu tempo, Marcelão, por ter disponibilizado esse bate-papo aqui. Sempre Alto nível, satisfatório Thiago, conversar contigo. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Grande abraço a todos. Grande abraço primeiro a você, Thiago, Pedrão, grande equipe. E para você, agora você direto. Gostou desse podcast? Então, primeiro, se inscreve no canal. Curte, compartilha, comenta. Meu hater, fala mal de mim se eu falei alguma coisa que você não gostou. Fala bem do Thiagão. Você é sempre bem-vindo aqui. Você tem que ser... Pode falar mal também. Você tem que falar o que você pensa. Participe, mande para os seus amigos. Quero agradecer demais a sua audiência qualificada. Dizer que a semana que vem tem mais. Então, uma ótima semana para você. Um grande abraço. Fui. E lembre-se, Otimize Cash. Se inscreve nesse canal. Tem também o Otimize Cash no Instagram. Tá certo, gente? Um grande abraço. Fui. Valeu, galera!